Olá, seja bem-vindo. A partir deste instante, o caríssimo seguidor está com o programa STP Raio-X, um programa semanal da televisão Andimédia que debate a situação social, econômica, cultural e entre outros assuntos de interesse da nação santomense. Para esta edição, nós vamos falar de vários assuntos, mas é bom recordar que na edição passada nós falamos da eleição no Supremo Tribunal de Justiça, sinistralidade rodoviária e a cooperação entre São Tomé e Príncipe e China Popular. Para esta edição vamos falar da greve de uma cidadã santomense que reside em Portugal, Elsa Garrido. Também vamos falar da divulgação dos salários que são praticados na função pública. Vamos falar do Dia dos Trabalhadores e, por último, os inquéritos orçamentais da família santomense no que toca à pobreza. Entre outros assuntos que depois surgirão de forma surpresa. Portanto, para esta edição, mais uma vez, só nos resta agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados de sempre. Obrigado, Edler. Boa noite. Mexeu mais uma vez. Boa noite, Edler. Boa noite aos seguidores. Sim. Portanto, nós vamos já entrar no tema greve de fome da cidadã Elsa Garrido. Elsa Garrido evoca a situação de falta de informação da produção de milho híbrido em São Tomé e Príncipe. Ela, por mostrar o seu desagrado com a situação, está na greve da fome. Que análise nós podemos retirar dessa situação? Bem, primeiramente, Elsa Garrido é uma cidadã, é santomense. Ela tem direito, é um direito que já está adquirido por ela, que ela tem, é o direito de estar informada. Agora, vamos ver uma coisa. Em São Tomé não existe partido de caráter defensores da natureza. Nós não temos ainda um partido ecologista verde, não temos esses partidos com essa natureza. A Elsa Garrido achou por bem que a sua forma de reivindicar é greve de fome. Mas aqui temos algo muito simples. Cabe à autoridade competente de São Tomé, ministro da Agricultura, o ministro, explicar, dar informações cabal a Elsa Garrido, o que se pretende com o tal milho híbrido, ou transgênico, não sei, explicá-la. Porque aqui nós estamos perante uma vida humana. Porque se Elsa Garrido levar isso ao fundo e tiver perca de vida, portanto, aqui nós estaremos, o governante santomense será bombardeado em imprensas internacionais como pessoas que não dão informações a cidadãos. Portanto, Elsa Garrido pertence a uma ONG pro ambiente. Ela acha que, no seu entender, isto é prejudicial. Portanto, ela tem direito de ser informada, sim, senhor. Michel, fala aqui da falta de informação. O ministro da Agricultura, em conferência de imprensa, tentou explicar a situação, mas não foi convincente para evitar a tal greve da fome. Obrigado, Adler. Eu primeiro tenho que elogiar o facto de nós termos trazido este tema, porque aqui há várias dimensões do problema. Primeiro, a primeira dimensão tem a ver com a explicação do que é que se pretende. Não é? A segunda dimensão tem a ver com o esclarecimento, o que é que se pretende fazer com esse milho. Não é? A segunda dimensão do problema é o verdadeiro direito de informação dos cidadãos, que a senhora Elsa está a defender, e o esclarecimento sobre a necessidade de medidas apropriadas para o nosso país empreender numa introdução de uma espécie de milho que não é tradicionalmente a São Tomé e Príncipe. Depois, temos a dimensão da própria pertinência política, econômica dessa introdução de milho modificado, porque a questão técnica que eu não quero entrar, que é se o milho é híbrido, se é geneticamente modificado. O que importa, do meu ponto de vista, é que em São Tomé e Príncipe ninguém esclareceu cabalmente a opinião pública sobre a introdução desse produto. E eu acho que, porque eu participei, tenho apoiado essa iniciativa de esclarecimento da questão do milho, porque nós, quando empreendemos um projeto, uma coisa qualquer,
eu acho que nós estamos a fazer, como a administração, o governo está a fazer com o objetivo de melhorar a situação da vida das pessoas. Então, se o objetivo é melhorar a situação de vida das pessoas, não deve haver pudor nenhum a explicar a diferença entre milho geneticamente modificado e a diferença entre milho transgênico. E o foco da questão que leva a senhora Elsa a fazer essa medida extrema é a falta de informação, a falta de esclarecimentos, a falta de uma resposta cabal à carta que ela apresentou, ou o grupo apresentou inicialmente, a falta também, do meu ponto de vista, de alguma divulgação do problema e talvez algum feedback institucionalizado em São Tomé e Príncipe. Vamos pensar que a resposta não tem que vir só do Ministério da Agricultura. A resposta pode vir do Ministério do Comércio, pode vir do Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque é o Ministério dos Negócios Estrangeiros que negocia os acordos de cooperação. A resposta pode vir do Ministério pode vir do CIAT, que é uma instituição de investigação na área com competência na área da agricultura, que é importante que dê esse esclarecimento. Depois, não há também notícia nenhuma sobre essa situação em São Tomé e Príncipe. Quer dizer que há provavelmente alguma tendência deliberada da parte da TVS, da Rádio Nacional, de outros órgãos de noticiários de São Tomé e Príncipe, em noticiar isso. Nós vimos notícias em vários jornais em Portugal a noticiar, e a gente pergunta, por que a TVS não noticia? Por que a TVS não explica à opinião pública? A TVS tem capacidade e recursos para ir ao Ministério da Cultura perguntar isso. Por que a TVS não fala? Então, eu acho que a greve de fome tem a ver, sim, com a dificuldade que nós temos em aceitar que é possível contestar as decisões, questionar as decisões do poder público, quando elas mesmo são pertinentes, necessárias e podem ser justificadas, e também a necessidade de haver esclarecimento disso para a opinião pública. Porque isto então, para si, é uma greve legítima e de sintonia, aliás, que deve-se concordar com a tal greve. A questão não está em concordar ou não com a greve. A questão está em analisar o porquê que foi necessário ir até este ponto, não é? O porquê que também não há nenhuma informação cabal e completa do lado de São Tomé. Por que não há as instituições, os técnicos de competência técnica nessa área não falam? É isso que nós precisamos. Por que nós temos a universidade tem curso de agronomia? Então, por que a universidade também não participa? Então, nós temos... Porque não é que eu não queira admitir que já foram introduzidas espécies modificadas em São Tomé e Príncipe. Já foram, se foram, qual é a situação dessas espécies? Portanto, é preciso, sim, que haja transparência, haja comunicação para evitar especulações. E as pessoas, acredito eu, que quando tiverem mais informação, vão ficar mais esclarecidas e evitam estas posições extremadas, não é? Portanto, fasto aqui das duas opiniões, nós podemos perceber que há uma certa sintonia e a culpa começa mesmo dos poderes executivos e termina mesmo na comunicação social, que somos nós. Há pouca divulgação. Há mais detalhes que nós poderíamos acrescentar nesta greve de fome? Sim, eu digo aqui falava-se que o milho seria transgênico. Mas depois o ministro explicou, mas não explicou bem, fez uma explicação a seu jeito e disse que será híbrido. Ok, híbrido o que é? É o cruzamento de várias espécies para transformar numa só espécie boa. Mas há um problema aqui. É que ultimamente, o engraçado é que ultimamente houve, quando o primeiro-ministro veio de China, teve um discurso, disse que vem de China, que terá que ensinar-nos a pescar e não dar-nos peixe. Se o milho for híbrido, então nós estaríamos dependentes sempre do dono da patente do cruzamento daquilo. Portanto, faz-se a colheita, ela já não será repousada, portanto tem que se comprar cimento na mesma. Agora, vamos analisar custo-benefício, se seria lucrativo ou não. Mas é que levantou uma questão da própria arrogância. Uma questão da arrogância. Porque vamos ver uma coisa. Nós temos ONGs no país. Temos ONG. Então,
estas coisas. Sabe que o nosso país é um país virgem, é um país que está preparado para um turismo baseado na paisagem, é um país que é atrativo pela sua paisagem. Então, chama-se toda a ONG, esclarece, desmistifica o assunto do tal milho para saber se ele realmente trará problemas ou não, alguma pesquisa que eu fiz realmente trará alguns problemas, porque com várias produções poderá surgir aqui vários insetos e coisas que poderão prejudicar a própria agricultura para consumo interno. Mas pronto, se Elsa achou que é a única maneira de obter a resposta para a sua pergunta, não há nada de mal. Ela tem todo o direito de obter. Desculpe interromper, Fausto. A questão, do meu ponto de vista, não é só porque é o problema da Elsa. É um problema que ela quer alertar as pessoas. Sim, que ultrapassa nós todos. É um problema que nós todos. Sim. Porque a segurança dos alimentos, aquilo que nós comemos, mesmo que seja indiretamente, porque disse que a ração é para a alimentação de animais, para a preparação de ração, se é para nós consumirmos, passa a ser um assunto comum. E ela, no meu ponto de vista, está a fazer um alerta para um assunto comum, que até se nós vemos a posição em que ela estaria confortável, levantava a pergunta um dia e está lá em Portugal, ou em França, ou qualquer outro país onde ela viva, ela podia simplesmente desligar-se e dizer, olha, se os meus amigos de São Tomé não se interessam, eu também não vou me interessar. Portanto, ela está preocupada com um problema comum e é um alerta que deve-se perceber e que eu tenho pena que não seja verdadeiramente uma notícia a nível nacional. Ok, Adler, eu só para terminar... Mas antes, a pergunta que gostaria de fazer é a seguinte questão. Fausto já evocou algumas soluções para nós podermos sairmos da situação que nós encontramos, tanto da parte da produção como da greve. A questão que eu volto a perguntar é quais as soluções que nós devemos pautar em diante para nós sairmos da situação da produção e da greve. Começo por assim. Da produção do milho híbrido e da greve. O que é que nós devemos fazer em diante? O país, e quando digo nós temos que avaliar efetivamente se precisamos disso. Eu acho que nós discutimos num debate anterior essa questão da mentalidade de esponja, tudo que vem de fora. Houve até muitos ataques a Elsa Garrido, porque há pessoas que pensavam que ela está a atacar o governo. Ela não está a atacar o governo. O governo é que é o filtro que consegue analisar aquilo que é benéfico ou não para o país. Então, na avaliação que se faz que o governo hipoteticamente deve fazer, a cada momento que tem uma proposta de um apoio, o governo tem que analisar se ele é pertinente ou não. Portanto, se for para comprar sementes importadas depois importadas da China, nós estamos simplesmente, em vez de ser a China a nos ajudar, vamos ser nós ajudar a China, porque vamos ter que comprar as sementes da China. Sim, muito rapidamente, só para complementar aquilo que estava... É só para dizer aqui que também houve um processo igual, que também surgiram várias Elsas em Santo Tomé. Foi caso de derrubo do Parque Obo, não foram com greve de fome, mas também vozes de figuras conhecidas em Santo Tomé também, que reivindicaram a favor do ambiente, porque acham que o futuro está no ambiente, portanto, é uma forma de estar na vida e proteger aquilo que acha que é o normal. Portanto, então, os dois analistas concordam que aqui não está em causa estar contra ou não o governo, mas sim contra o país e o ambiente. Aliás, na preservação do país e do ambiente. Ambiente é de todos nós. Ambiente não é de ninguém, não tem dono, é de todos nós. Portanto, devemos preservar por ele todo. É uma questão de bem comum. Então, o alerta que a Elsa está a fazer é, no fundo, que haja informação antes de se fazer e que se faça também com o devido esclarecimento dos impactos que isso terá. Portanto, então, entrando já no outro tema, mas é bom que fique claro que nós estamos aqui a debater no âmbito do programa STP Raio-X, um programa que analisa a situação política, social, cultural e entre outros assuntos que diz respeito a São Tomé e Príncipe. Portanto, que fique claro que nós aqui trouxemos ao debate a situação
da produção do milho híbrido e da greve de fome por uma nossa cidadã na diáspora. Já agora vamos entrar imediatamente a uma publicação feita pelo Ministério das Finanças, Comércio e Assunto, Economia e Comércio e Assunto, que divulga os salários da função pública. Essa divulgação, Bem, que propósito e até onde nós estamos com essa publicação? Eu aqui, antes de responder a sua pergunta diretamente, eu acabei de ver a grelha salarial publicada no Portal das Finanças, acabei mesmo de ver, e eu até achei isso... Eu achei isso uma aberração, porque assim, realmente as coisas devem ser transparentes. Deve-se funcionar com transparência. Publica-se, não há que esconder. Por que esconder? Mas aqui levanta uma questão. A questão que eu estou a dizer aberração é que governantes, ou quem está no topo, tem até subsídio de renda de casa. Num país em que nós temos 1.001 km². Isto é uma aberração. Então, eu fui ver salário. Chamou-me a atenção logo e diretamente ver o salário de um polícia. Está salário de base $1.700.000. Aquilo achou-me muita graça. Agora, se é legal ou não, eu não sei. Caberá o meu colega aqui depois dizer se isso é legal ou não. Mas eu começo a dizer já que não vale a pena estarmos a trabalhar aqui com nada às escondidas, porque as coisas devem ser com transparência, sim senhor, é bom. Mas há um problema. Por que agora? Por quê? Será que tem segundas intenções eleitoralistas? Porque, atenção, que este governo já está lá há 3 anos, ou a caminhar para 3 anos. Por que não eram cegos todos? Não viram há muito tempo? Por que não publicaram há muito tempo? Só agora? Por quê? Portanto, isto para mim levanta-me uma imensa suspeita. Mas, é só para dizer uma coisa. Governante tem um salário de base. Tem remuneração de 13 milhões e qualquer coisa para casa. Tem a remuneração de água, luz. Como eu citei, polícia, enfermeiros, professores com salários baixos. Mas atenção, talvez o propósito são alguns comentários diretamente que eu já ouvi, que é diminuir o salário para depois engrossar baixo. Primeira coisa, o salário não chega para engrossar o de baixo. Mas isso faz-me lembrar a Aristóteles. Aristóteles diz, nunca se governa um país tirando de cima para baixo. Nunca! Só se procura elevar o que tem baixo para chegar ao mesmo patamar. Por quê? Porque isso gerará conflito. Quem está em cima não quer perder, porque não quer sair de cima para baixo, mas quem está em baixo está interessado em ir para cima. Portanto, aqui há uma frase que ele diz, nunca se deve-se pagar mal com mal. Nós devemos funcionar como um equilíbrio para um justo meio para equilíbrio da própria sociedade. Portanto... Ok, mas senhor, Fausto diz que não devemos governar de cima para baixo, citando Aristóteles. E diz, quando eu digo diz, o governo fala naquela questão de proposta de revisão do Estatuto da Função Pública e intenção também de reduzir o número de funcionários, que atualmente o número, comparativamente com o passado, é um pouco elevado. No âmbito dessas propostas, como é que fica o nosso país a nível da função pública? Bom, eu tenho uma visão sobre a função pública santomense. Já exprimi essa visão várias vezes ao público e acho que a decisão de publicação das tabelas salariais é uma boa decisão. Acho que tinha que se publicar algum dia. A nível em nome de transparência. A administração pública. Sim. E é muito importante que se fale em administração pública. Muitos colegas, às vezes, misturam muito o conceito, não é? A administração pública é a administração central do Estado, a administração autárquica e a administração, digamos, a administração central do Estado e a administração autárquica e regional. Portanto, toda essa administração é a administração pública, sem excluir o setor público, porque dentro da administração pública há o setor público administrativo e o setor empresarial do Estado. O setor público administrativo é o setor que é composto desde o pessoal
afeto às direções, aos ministérios, aos tribunais, etc., são funcionários públicos, exceto aqueles que estão em funções de eleição, funções, etc., funções de magistratura, etc. Então, a função pública é toda a gente, portanto, que está dentro desses grupos. Por isso, a divulgação implica, ainda não foram publicadas as listas da administração autónoma, da região autónoma, dos distritos. Toda essa lista também deve fazer parte da administração pública. Mas há duas notas que eu não posso ficar a sublinhar nesta parte. É o facto que nós temos um problema de diferença de quadros salariais, ou existência de diversos quadros privativos. Isso torna a administração pública relativamente desigual, porque há um grupo que pode começar nestes salários de 1,1 milhão, efetivamente, que é o salário mínimo nacional, e há outro grupo que pode começar em salários talvez até 10 vezes superiores ao salário mínimo nacional. Portanto, a existência de discrepância pode exigir que um dia haja um trabalho de uniformização. E eu concordo com o Fausto quando ele diz que não se pode fazer só uniformização nivelando por baixo, pegando as pessoas que estão a receber os salários mais altos, cortar os salários mais altos cegamente e subir os salários mais elevados. Então há um debate que é preciso fazer. E este debate, eu acho que vai estar a jogar com essas duas questões que colocou. Porque dentro dessas duas questões está a população toda do pessoal do Estado e a questão que se o número dessas pessoas é elevado e as regras que regem o pessoal do Estado. Acho que esse tema tem muita matéria para se discutir, provavelmente nós temos que explorar num outro debate, mas é importante sublinhar só dois aspectos. Nós vimos na Assembleia, na semana passada, o governo já apresentou a proposta de lei, acho que é uma coisa positiva, porque a lei está desatualizada, mas é importante fazer a reforma para melhorar, no sentido de colocar regimes mais simples, mas ao mesmo tempo deixar que as normas, as coisas que nós cometemos como erros no passado, muita gente que entra sem concurso, etc., tem que deixar de existir. E que não volte a acontecer. Por que o pessoal do Estado aumentou nos últimos 3, 4 anos? Porque houve efetivamente uma azáfama de meter pessoas porque elas apoiaram o B, o C e por aí fora. Então, isso não dá. É algo que vem mesmo do passado. Portanto, Fausto, em 1 minuto, peço que feche mesmo esse tema de divulgação dos salários na função pública com a seguinte questão. Falou-se também da questão de redução do número dos funcionários da administração pública. E o país fala-se muito daquela questão de emprego. Nós acortamos o número de funcionários, como é que vamos suportar a demanda de desemprego? Bem, isto será... Em 1 minuto. Eu, antes de responder, eu vou dizer uma coisa. Primeiramente, antes de divulgação, quando se entrou para a governação, todos os governantes deviam declarar os bens que tinham antes de ir para o governo. Isto é que deviam fazer antes e depois publicar isso. Portanto, já começa tudo errado. É só para responder aqui a tua pergunta de desemprego. O sector privado é um sector morto. E o sector público é um sector que tem abarcado algumas pessoas dando emprego. Se não, isto possivelmente vai acontecer. E desemprega, portanto, nós estamos perante uma catástrofe, ou estaremos perante uma catástrofe e coisa não será coisa boa. Porque essas pessoas estarão desempregadas, têm as suas famílias e depois como é que descalçaremos essa bota? Nós temos que fazer as coisas bem, analisando a própria conjuntura, própria sociedade em que estamos inseridos e não fazer as coisas atabalhoadamente, porque a chamada economia capitalista, aquela que Adam Smith idealizou, ela não é funcional porque nós temos insularidade. Nós somos uma ilha,
Não dá para funcionar assim. Nós temos que pôr o Estado Social a funcionar, a socioeconomia própria a fazer o jogo, porque nós não temos fronteira, não temos como solucionar o problema. Então temos que usar um método diferente para resolver essa questão. Mas, como disse, não chegará o tempo aqui. Pois é, e como forma de nós economizarmos o tempo, nós temos mais 2 tópicos para ser abordados e vamos só dividir os 2 tópicos em cada analista. Vou indicar um tópico, aliás, tópico daquela questão do Dia dos Trabalhadores, que se assinalou recentemente, e Fausto vai abordar também aquela questão de inquérito sobre a pobreza. Começo por si. Celebrou-se recentemente Dia Mundial dos Trabalhadores. A nível dos trabalhadores santomenses, o que é necessário fazer para nós termos trabalho digno como o governo assim o define? Infelizmente, eu ainda estou ainda com umas notas para referir sobre... Mas já a escassez de tempo, nós vamos ter que focalizar mas mesmo. Eu acho que dá para falar rapidamente. Por quê? Porque o ponto do Dia dos Trabalhadores, eu analisei de fora e acho que nós não temos nada de novo mais um 1º de maio. Porque a razão de existência do 1º de maio é a inerente luta de classes, trabalhador e empregador, para a melhoria das condições sociais. E hoje, a figura do empregador quase que é inexistente no nosso país, porque tende a tendência que o maior empregador seja o Estado, e essa tendência tem que deixar de existir. Para ser então, privado, nós para sermos uma nação que haja capacidade financeira do setor público, haja melhoria da eficiência do trabalho do setor público, tem que haver melhor emprego no setor privado. E essa oferta de melhoria de emprego no setor privado, o Estado é o agente catalisador dessa melhoria. Mas uma das primeiras coisas que o Estado tem que fazer é criar espaço para a iniciativa privada, deixar a iniciativa privada e apoiar a iniciativa privada. Portanto, não temos que estar a falar muito. As pessoas precisam de recursos para investir. Muitas vezes nós dizemos que temos que promover investimento estrangeiro, etc. Mas não, eu já fui ao banco, o banco diz, nós temos dinheiro para emprestar. Pouco ou muito nós temos. Mas não confiamos em dar dinheiro à Nacional porque o Nacional não consegue cumprir os créditos. Portanto, é preciso resolver o problema do financiamento do setor privado, resolver o problema do escoamento dos produtos, daí a insistência na infraestrutura, resolver o problema da organização do setor comercial enquanto tal. Mas volto a sublinhar que, quanto à função pública, só rapidamente a função pública, eu acredito numa administração pública que deve ter como principal objetivo servir os cidadãos. E para servir os cidadãos, ela tem que ter recursos qualificados. Isso não implica tirar pessoas, porque às vezes eu tenho ouvido de muitos dirigentes do Estado que querem contratar mais gente. Então, por que nós não utilizamos mecanismos da mobilidade? As pessoas podem sair da Câmara e trabalhar no Estado. As pessoas podem sair do Estado e trabalhar na Câmara. As pessoas podem sair da direção de ambiente e trabalhar numa outra agência. Portanto, a questão... As pessoas podem estar no setor militar e trabalhar no setor civil. Por isso, é não recrutar mais gente, enquanto não houver possibilidade, ou enquanto tiver que recrutar, por cada pessoa que recruta, tem que ser uma contrapartida de pessoas que vão saindo, por reforma, por qualquer outro incidente da vida. E um recrutamento via concurso público. Portanto, sim, vamos entrar já imediatamente àquela questão de... Aliás, nós estamos no mês de maio, daqui a pouco vai iniciar os inquéritos dos orçamentos familiares. Medir a pobreza em São Tomé e Príncipe. Será um inquérito necessário para nós medirmos mesmo a nossa pobreza? Todo inquérito é necessário. Eu lanço uma crítica já aqui ao Instituto Nacional de Estatística. Não faz inquérito nenhum, não publica nada. Vai-se lá, não se vê dados nenhum, não há nada lá quase que não se publica. E se vier aqui este dado, é extremamente importante. Nós temos que... Porque a governação também faz-se com dados. Com aquilo que nós temos na mão, é que nós sabemos, temos que melhorar este aspecto ou temos que manter este aspecto em alta. Vamos ver. Mas eu quero aqui perguntar, que tipo de pobreza vamos medir? Há várias delas. A pobreza absoluta,
A subjetiva, a relativa, eu tenho que saber, eu não sei qual é. Até agora eu não sei qual é que vai se medir. Se for absoluta, ok, mede-se absoluta. Se for relativa, não sei porque o seu orçamento, fala-se do orçamento, vai-se medir o orçamento familiar. Eu não sei, eu pergunto aqui porque no orçamento familiar dá para se medir vários tipos aqui de pobreza. E eu até agora desconheço, não sei como é que isso dá, mas eu digo sinceramente, todos os inquéritos que se faz para se publicar com dados é extremamente importantíssimo. Não tem como. Só que, torno a repetir, os dados terão que ser feitos constantemente. Não se pode estar aí porque esse dá jeito, porque não dá jeito. Terá que se publicar. Desemprego. Quantos desempregados há? Quantos empregados jovens está? Quantos? Os dados do ano que o IOF não foram divulgados. Eu não vi, fui lá procurar e não vi. Pronto. Ok, este dado vem para mim, é bem-vindo. Nós devemos saber que grau está a pobreza, como é que as famílias estão, se estão endividadas, se têm recursos, se não têm. Portanto, é extremamente importante esse inquérito agora que se faz. Portanto, é desta forma que nós terminamos o nosso programa, mas caso os nossos convidados se cumprirem com 1 minuto cada, vou aqui lançar o tema surpresa. Dia 3 de maio foi Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Em 1 minuto, para si, como é que está a nossa liberdade de imprensa? Rapidamente, para nós fecharmos. Triste. E complementa só a tristeza que... Vergonhosa. Portanto, para a próxima edição nós prometemos que vamos abordar aquela questão da liberdade de imprensa em São Tomé e Príncipe, em alusão a 3 de maio, que recentemente nós assinalamos com um ato simbólico que foi acontecido no Centro Cultural Português. E é só para informar os nossos seguidores que STP Raio-X é um programa interativo. Nós gostaríamos de ter sempre sugestão dos nossos seguidores com temas, comentários, análises, como forma de nós termos aqui um programa que responda à liberdade de imprensa. É desta forma que nós colocamos o ponto final nesta edição do STP Raio-X referente a este fim de semana que ora termina. Da nossa parte, da parte que faz parte da ANDI-TV, passo a redundância, em nome de Nuno Trigueiro, Adler Santiago, Adelane Aragão, Otávio e outras equipas que trabalham diariamente para si. Muito obrigado por nos ter acompanhado e a promessa fica mesmo para a próxima semana e a próxima edição do STP Raio-X. Mais uma vez, muito obrigado.